Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula 34. Objeto de conhecimento, né? Senhores e servos no mundo antigo e no medieval. Detalhamento: as dinâmicas dos trabalhos em várias sociedades. E agora você separa o seu caderno, as suas canetas coloridas e tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Maravilha! A nossa aula irá tratar de um assunto muito importante, que são o quê? As dinâmicas relacionadas ao trabalho. Então, percebemos que ao longo do curso da história, quando falamos de trabalho, esse trabalho ele terá várias dinâmicas. E aí você me pergunta, como assim, professor, várias dinâmicas? Ele terá várias formas de ser exercido. O trabalho é um dos pilares fundamentais para compreender nós, humanos, no mundo. E esse trabalho ele apresenta diversas faces. Tá? Então, a nossa aula irá tratar justamente dessas dinâmicas, dessas mudanças e das formas de trabalho. Vamos ao texto. Ao longo do tempo, o jeito como as pessoas trabalham mudou muito. A abolição da escravidão, o surgimento das fábricas e a conquista de direitos para os trabalhadores são algumas dessas mudanças importantes. Então, justamente, a dinâmica do trabalho ela muda. E entender justamente como o trabalho funcionava na antiguidade é muito importante para entender os dias atuais, além dos problemas que são enfrentados dentro desse contexto do mundo do trabalho, as diversas batalhas por condições melhores, direitos e respeito para todos, Então, justamente essas dinâmicas em busca de trazer a paz e a justiça na sociedade. Então, justamente, compreender o mundo do trabalho é em compreender justamente os processos de conquistas pelos trabalhadores, tá bom? Ao longo dos anos, o trabalho mudou devido a diversos fatores, estilos de vida, políticas governamentais, os próprios avanços tecnológicos, e como todo em qualquer campo da nossa sociedade, o mundo do trabalho ele foi o quê? Se adaptando às circunstâncias. E aqui nós podemos perceber algumas formas do trabalho. Você tem, por exemplo, na antiguidade, as práticas laborais, elas eram muito diferentes do que conhecemos hoje. Essas diferenças, elas aconteciam muito por causa da região e das comunidades. Um aspecto muito importante dessas mudanças era a relação entre aqueles que detinham mais poder e os que tinham menos poder. Então, você pode me perguntar, professor, mas o que seria o poder? E em determinadas regiões é a posse de vasta, uma imensidão de terras. Se eu tenho muitas terras, eu tenho um poder. Mas, em um outro contexto, pode ser o quê? Eu sou dono de um maquinário, eu sou um dono de uma fábrica e eu detenho poder. Então, é muito importante você compreender que o poder ele muda conforme o contexto, tá? Além do contexto regional de uma determinada região, também do contexto político. E aqui você pode perceber justamente diversas formas de trabalho em diversos contextos diferentes. Desde o trabalho laboral, dos servos do período medieval, até mesmo os trabalhos em uma fábrica ou em um escritório. Tá? Ao longo da história, houve variações significativas nas estratégias de obtenção
de alimentos, na organização do trabalho e na convivência, né, entre as pessoas. Um aspecto central dessa mudança dessa mudança era a relação entre os senhores, que detinham mais influência, e os servos, em posições menos favorecidas. Essas dinâmicas moldavam fortemente o funcionamento da sociedade e ainda moldam, tá? Não somente no passado, mas até os dias atuais, né, você ainda tem essa relação. Né? Mas é uma relação diferente, obviamente. E é isso justamente que vamos, né, adentrar em diferentes períodos, diferentes relações. Na antiguidade, né, no mundo antigo, as formas de trabalho eram diferentes. Na antiguidade não havia emprego como conhecemos hoje, né? Vamos ter como exemplo na Mesopotâmia. As relações de trabalho eram moldadas por uma variedade de fatores, incluindo a estrutura social, as práticas econômicas e as instituições políticas. E aqui, né, nós podemos ter contato justamente com algumas das principais relações de trabalho na Mesopotâmia. Essas relações de trabalho, elas variavam de acordo com a região e épocas, né, específicas de cada comunidade na Mesopotâmia antiga. No entanto, você tem a escravidão, né, o trabalho livre e a servidão, eles eram elementos comuns da estrutura econômica, social e, né, econômica e social da região da Mesopotâmia. Então você tem justamente, né, alguns tipos de trabalho que são comuns a todos, mas alguns outros tipos de trabalho, né, já não eram, como por exemplo o trabalho governamental. Né? Nem todas as sociedades que viviam na região apresentavam esse tipo de relação. Tá? A escravidão, ela era uma forma antiga de relação de trabalho, né, e que existia há muito tempo na história da humanidade. Inclusive, o Código de Hammurabi, né, e que inclusive já falamos dele e da importância deles, né, em outros momentos, que era justamente esse conjunto de leis escritas da civilização babilônica, tratava sobre a relação entre escravos e seus senhores. Além dos babilônicos, podemos observar isso nas civilizações mais influentes da época, como o Egito, Grécia e Roma. Né? Isso mostra que a escravidão era um fenômeno histórico, amplo e variado. Vamos à questão do Egito. Né? No Egito Antigo, você tem a servidão, que era a base da organização social. Camponeses e artesãos trabalhavam em terras do faraó ou da elite em troca de proteção e subsistência. Tá? Vale ressaltar aqui que não podemos confundir dois termos, servidão com escravidão. Tá bom? Ser servo não era a mesma coisa que ser um escravizado. Tá bom? Você tem uma diferença muito importante entre os dois termos, que é qual? Dentro da escravidão, né, o ser humano ele pode ser negociável, né, como um objeto, literalmente. Então, dentro do processo de escravidão, o ser humano que está naquela condição, ele é tratado como um objeto e é negociável. Pode ser feita a troca dele, né, a venda, como um objeto comum. Na servidão, não. Na servidão, você tem ali uma troca, né, você tem justamente um trabalho, mas o senhor, vamos dizer assim, ele não possui a vida daquela pessoa como um objeto. Ele não pode vendê-la, né, ou simplesmente ceifar a vida dela, né, por uma vontade própria. Tá? Então, é muito importante estar atento a essas diferenças. E vale ressaltar que dentro do Egito Antigo, você tem, né, como exemplo aqui na imagem, essas grandes obras faraônicas
que foram erguidas por milhares de trabalhadores, né? Sejam eles servos ou escravos. Tá? No Antigo Egito, havia também havia escravidão, mas os camponeses livres eram a força principal na agricultura. Né? Os escravos no Egito Antigo, muitos deles prisioneiros de guerra, criminosos ou devedores, realizavam vários tipos de trabalho, tanto na agricultura quanto em tarefas domésticas e artesanais. Já na Grécia, né, você tem o quê? A escravidão ela era fundamental para a economia e a sociedade. Estima-se que 30% da população ateniense fosse composta por escravos, que realizavam diversos trabalhos, desde a agricultura até o serviço doméstico. Esse texto ele é muito importante porque sempre associamos, né, nós temos justamente esse equívoco de associar o trabalho do escravizado somente ao trabalho pesado, né, ao trabalho do campo. Não, né? Na Grécia você vai ter escravizados que frequentavam os diversos tipos de trabalho, até mesmo, né, como tutores de crianças, né, enfim, mas, né, não deixava de ser tratado como escravizado, muito por isso, né, você tem a cidadania que ela exclui essas pessoas. Olha só, a cidadania, por sua vez, ela era restrita aos homens livres, excluindo a grande maioria dos trabalhadores. Então você tem aqui, né, como exemplo, na Grécia Antiga, e aqui você tem, né, algumas dessas classes que eram as classes da Grécia Antiga, especificamente, né, em Atenas. Você tem os metecos, os escravos, e principalmente as mulheres, elas não possuíam cidadania, né, enquanto aqueles que eram os eupátridas, né, filho de pai e mãe ateniense, homens, né, que eram os únicos considerados cidadãos, né? Esses trabalhadores, homens, filhos de pai e mãe ateniense, eles tinham mais liberdade, justamente, né? E além de uma posição social, né, diferenciada, tá bom? Seguindo, né, vamos a Roma. Roma, né, que vai da escravidão ao colonato. Na Roma Antiga, as relações de trabalho eram diversas e complexas, refletindo a estrutura social e econômica da sociedade romana. E aqui nós podemos ver, né, no nosso quadro, justamente algumas dessas principais relações de trabalho em Roma: escravidão, trabalho livre, clientes e patronos, artesãos, comerciantes, e o serviço militar, né? É importante a gente reconhecer que as condições de trabalho variavam, né, amplamente, dependendo muito do status social, da ocupação e das circunstâncias, né, individuais de cada trabalhador da sociedade romana. Não podemos simplesmente, né, compreender que todos tinham os mesmos acessos. Não. O mundo do trabalho, ele traz uma característica fundamental, que é o que? As diferenciações, principalmente, né, de status social. A gente percebe, né, que até os dias atuais, né, nós, a sociedade, temos, né, algumas profissões que possuem status, né, enquanto as outras são inferiorizadas. Em Roma, a escravidão era essencial para a expansão do império, sendo os escravos empregados em várias atividades, né, e representavam uma fonte significativa de mão de obra barata, impulsionando a economia e facilitando o crescimento do império. E aqui, né, nós podemos ver justamente, né, uma representação ali de uma feira, né, um local de trocas comerciais, né, e a escravidão justamente ela permitia que
que os proprietários de escravos, né, acumulassem riqueza e poder. E a exploração desses trabalhadores, né, ela contribuía diretamente para a prosperidade econômica e a expansão territorial de Roma, né? Então aqui a gente pode visualizar, né? Visualizar de modo mais lúdico justamente, né, como era essas trocas comerciais, enfim, tá? Com o declínio do Império Romano, o sistema de colonato ele se tornou mais comum. Nesse sistema, os colonos trabalhavam nas terras dos senhores em troca de proteção e do pagamento de taxas, mantendo uma relação de dependência com os proprietários de terra. Esse arranjo, né, ajudou a manter a produção agrícola e a estabilidade social em um período de transição política e econômica. Então a gente percebe justamente, né, que já ao fim, né, do Império Romano você tem já não mais o trabalho escravo, mas sim o sistema de colonato. E vamos perceber que esse sistema de colonato ele será, né, uma das bases do outro período histórico, né, que vem logo em seguida da Antiguidade, que é qual? Né? O período do medievo. Então, é dentro desse processo de mudança, né, justamente também entre períodos históricos, que o mundo do trabalho e as relações, né, elas também sofrem mudanças. Como, por exemplo, durante a Idade Média, né? Durante a Idade Média, na Europa, o sistema feudal, né, ele teve grande impacto nas formas de trabalho das pessoas, né? Os camponeses viviam em terras controladas por senhores feudais, chamadas de feudos, e trabalhavam nelas em troca de proteção e do direito de usar os recursos de terra. Então, nós vimos, né, em aulas anteriores justamente o quanto esse sistema ele foi empregado, né, na Europa medieval, né, dentro desse contexto do medievo, e que esse sistema, né, de, vamos dizer assim, de trocas, né, de suzerania e vassalagem, mais especificamente, ele vai funcionar, mas que é um sistema que é um conglomerado, né, de outros sistemas, seja o colonato, né, e também do trabalho escravo também, né? Então você tem justamente dentro do período do medievo, né, essa implementação dessas relações sendo um conglomerado, né, principalmente, né, do colonato vindo do Império Romano. Olha só, eles estavam ligados a essas terras e não podiam deixá-las sem a permissão do senhor feudal. Além disso, os artesãos e comerciantes se organizavam em guildas, que eram como associações ou grupos, né? Essas guildas regulavam as práticas dos seus membros e protegiam seus interesses. Essas dinâmicas de trabalho foram fundamentais na organização da sociedade medieval europeia. Olha só, um ponto muito importante, né? Dentro do contexto da Idade Média, é justamente as guildas, né, que vão ser ali a sementinha daquilo que conhecemos hoje como sindicatos, né, onde você tem os trabalhadores, né, começando a se organizar em prol, né, de melhorias dos seus trabalhos, né, seja de condições, seja de remunerações, tá? E aqui nós podemos perceber, né, algumas das obrigações que eram implementadas aos trabalhadores, né, aos servos do período medieval, a corveia, a banalidade, a talha, né? Então você tem, além, né, das taxas que os servos pagavam aos seus senhores, vale lembrar, né,
dos tributos que eram pagos, como o dízimo, né? A principal instituição do período medieval, que era a Igreja Católica. Tá? Os tributos e impostos cobrados na Idade Média eram essenciais para sustentar o sistema feudal, manter as hierarquias sociais e políticas, além de financiar, né, as atividades da Igreja. Eles desempenharam um papel central na organização e funcionamento da sociedade medieval europeia. Tá? Então, falamos das relações do período da Antiguidade, né? Perpassamos agora pela principal relação do período do medievo, né? Que era a relação justamente de suzeranos e vassalos, né? E que já vimos em aulas anteriores, já destrinchamos melhor, né, toda essa relação. E agora vamos justamente, né, ao advento da Revolução Industrial, né, que já inaugura ali justamente um período completamente diferente, né, e que é conectado à modernidade, né, ao período da história moderna. Tá? Com o advento da Revolução Industrial, ali na Europa do século XVIII, um período de mudança radical começou a tomar forma, conhecido justamente como Revolução Industrial. Essa revolução transformou profundamente, né, a sociedade e a economia, alterando a maneira como as pessoas trabalhavam, viviam e interagiam entre si. Um dos aspectos mais importantes, né, mais marcantes dessa revolução foi a introdução de fábricas e da produção em massa. Antes disso, a maioria das pessoas trabalhavam em pequenas comunidades agrícolas, produzindo bens de forma manual, em casa ou em pequenas oficinas. Com o advento da Revolução Industrial, no entanto, né, isso mudou completamente. As fábricas surgiram, né, em áreas urbanas, concentrando um grande número de trabalhadores em um único local. Essas fábricas eram movidas, né, por máquinas que substituíram, em grande parte, o trabalho manual. O crescimento das cidades foi mais um resultado significativo da Revolução Industrial. E aqui nós podemos perceber, né, o verdadeiro motor do processo da Revolução Industrial, que é quem? O trabalhador. O trabalhador, ele é esse verdadeiro motor, né? O maquinário não funciona sem a força do trabalhador, sem a força do humano, né? Então, no período antigo, no período medieval, você tem uma característica em comum, que é o quê? O campo, as comunidades voltadas à agricultura. Mas é a partir da Revolução Industrial que você vai ter uma mudança, né? Você vai ter migrações do campo para o ambiente urbano, tá? Justamente porque a relação do trabalho ela vai alterar. E à medida que as fábricas se multiplicavam, as pessoas migravam justamente das áreas rurais para as cidades, né, em busca de emprego nas fábricas. E isso levou a um rápido crescimento das cidades, com novos bairros, né? Mas vale ressaltar que esse processo ele foi um processo muito difícil, tá? Principalmente no processo de urbanização, né? E é um processo que, querendo ou não, vivemos até os dias atuais, né? Um processo que a cidade ela, né, aumentou significativamente, mas, né, os serviços básicos não aumentaram da mesma proporção. Então você vai ter justamente no início da Revolução Industrial cidades altamente poluídas e com um saneamento básico extremamente precário, tá? O trabalho nas fábricas era difícil, né? Os trabalhadores enfrentavam jornadas longas, salários extremamente baixos e pouca proteção aos seus direitos, ou quase nenhuma, tá? Além disso,
as máquinas frequentemente representavam perigos, resultando em muitos acidentes, né? Vale ressaltar justamente que estamos falando dos primórdios do processo, né, dessa relação entre o homem e o maquinário industrial. Então, é claro, né, que muitos acidentes aconteciam, além do trabalho infantil, tá? Afinal de contas, não se tinha quase nenhum direito, era só uma remuneração baixa mesmo e direitos trabalhistas quase zero. A Revolução Industrial, ela mudou as relações de trabalho, levando os trabalhadores a vender sua força de trabalho por salário, marcando o surgimento do trabalho assalariado no capitalismo industrial. Então, olha só. Então você tem justamente um momento muito importante, a partir da Revolução Industrial, a questão do salário e da remuneração, tá? Apesar dos desafios e dificuldades enfrentados pelos trabalhadores, a Revolução Industrial também trouxe avanços significativos. A produção em massa permitiu a fabricação de bens em maior escala e a preços mais acessíveis, tornando-os disponíveis a um número maior de pessoas. A industrialização, ela impulsionou o progresso tecnológico e as inovações em várias áreas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e o aumento da qualidade de vida, mas em longo prazo, tá? Vale ressaltar justamente, né, que esse processo é um processo muito longo e que, inclusive, até os dias atuais você apresenta muitos problemas, principalmente relacionados a direitos trabalhistas. A Revolução Industrial foi um período de transformação profunda, que alterou fundamentalmente a maneira como a sociedade funcionava. Ao introduzir as fábricas, a urbanização e o trabalho assalariado, ela moldou justamente a era moderna e estabeleceu as bases para o mundo industrializado em que vivemos, né? E aqui já podemos perceber uma imagem muito mais próxima dos nossos dias atuais, né? Uma imagem que pode ser, né, uma imagem dentro de uma sala, de um escritório, de um laboratório, ou até mesmo de uma escola. Então você percebe que as relações de trabalho, né, foram se alterando ao longo do curso da história, tá bom? E é válido ressaltar um ponto muito importante, que dentro do processo, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador ele vai criando consciência, né, e lutando em prol de melhorias, tanto do seu trabalho, da efetivação do seu trabalho, quanto de garantias sociais. Tá? É muito válido lembrarmos e nos apegarmos a isso, né? Afinal de contas, vale lembrar que no início da Revolução Industrial era normal crianças trabalharem conjuntamente com adultos. E hoje em dia, depois de muitas lutas sociais, isso é um crime. Tá? No século XX, os movimentos trabalhistas conquistaram justamente melhores condições, como redução da jornada, salários justos. Porém, a globalização trouxe desafios, né, como a competição e a instabilidade no trabalho. Apesar disso, abre espaço para uma cooperação global entre os trabalhadores. Atualmente, as dinâmicas de trabalho estão mudando devido à tecnologia, né, automação e economia digital. Trabalho remoto, freelancers estão se tornando comuns, desafiando as estruturas tradicionais de emprego e exigindo a proteção aos trabalhadores. É importante garantir oportunidades justas de trabalho e benefícios para todos. Então percebemos que, dependendo, na verdade, do contexto, você tem desafios diferentes. Tá? E, né, atualmente percebe-se justamente, né, o mundo digital muito evoluído, né, e alterando as relações de trabalho. Mas é válido ressaltar, né, que o ser humano, ele é a peça que importa dentro das relações. Então, há garantias básicas,
como salários justos, né, horas de trabalho também, né, sejam cumpridas de forma justa, entre outros campos, né, que devem ser mantidos, tá bom? Então, na nossa aula você pôde perceber justamente que desde a antiguidade até os dias atuais, o mundo do trabalho ele é muito importante para entender as relações humanas na sociedade, na política e na economia, tá? E que dependendo do contexto que você vai olhar essas relações, elas são diferentes. Tudo bem? Maravilha! E assim finalizamos a nossa aula.